Neste vídeo eu vou mostrar como que é a instalação desse SSD NVMe M2 nessa placa-mãe TUF Game B550. Olá pessoal, dando continuidade ao vídeo. O SSD em questão é um dispositivo de armazenamento que, devido à sua alta velocidade de leitura e gravação de dados, é ideal para o pessoal que é gamer, tanto para os que jogam no computador, no console, como no PS5, no PlayStation, para os profissionais criativos que trabalham com computação de alto desempenho, cargas de trabalho intensivas, ideal na criação de conteúdos, computação gráfica, edição de vídeos, edição de fotos, porque ele diminui bastante o tempo de renderização. Para os que trabalham com programas exigentes de engenharia, como AutoCAD e outros programas, profissionais da construção civil, designer que precisam de confiabilidade e velocidade em suas edições, vamos conhecer mais este SSD M.2 NVMe, que é PCI Express 4.0, e posteriormente fazer a instalação física do mesmo. Pessoal, essa aqui é a caixinha do SSD. Aqui tem as características dele, ó. PCIe 4.0 NVMe M2 SSD. Esse é o P5 Plus. Capacidade de leitura dele é de 6.600 megabytes por segundo. E de gravação 5.500 megabytes por segundo. O que vem dentro da caixinha? O SSD e um parafusinho aqui, tá vendo? Aqui atrás também vem umas características dele. Essa etiqueta aqui, galera, não pode tirar, senão você perde a garantia. Olhei no site da fabricante, está escrito lá, não pode tirar essa etiqueta aqui, ó. Se você arrancar para instalar aí um dissipador, né, por exemplo, você perde a garantia, que é de 5 anos. Essa aqui da frente você pode tirar, essa que está em cima aqui dos chips de memória, mas não há necessidade. No próprio site da fabricante fala que não precisa tirar essa etiqueta aqui, nenhuma das duas. Não há necessidade nenhuma de tirar elas para instalar o dissipador. Se você for usar num PlayStation 5, tá? A fabricante fala que é essencial para a garantia, né? Para você manter a garantia, instalar um dissipador. Veio com esse parafusinho aqui de 3 milímetros. Ele não veio com separador, mas essa placa-mãe TUF Game B550, ela tem dentro dela aqui, ó. Ela vem com o separador, tá vendo? Para você prender o SSD na placa-mãe. É importante vocês saberem que para instalar o SSD, esse aqui, né, que ele é um de alta velocidade, você tem que saber se a sua placa-mãe aceita esse SSD, tá, gente? Não vai comprando aí sem ter conhecimento da placa-mãe, não. E também do processador. Essa daqui, ó, ver se eu consigo mostrar. Tá vendo aqui? Armazenamento, ó, tá dizendo aqui. Ela tem um slot M.2, underline 1, tá vendo? Isso aqui é a numeração do slot lá na placa-mãe, tá, gente? Tem nada a ver com geração, com a tecnologia, não. É apenas o número do slot. Temos dois lá, ó. M2, underline 1, e o slot M2, underline 2, ó. QM. Aqui são os tamanhos que ele aceita. O que eu vou instalar é esse aqui, ó, esse tamanho. 2280. O M2 underline 1, esse slot aqui é o mais rápido. Vai ser nesse aqui que eu vou instalar o SSD.
eu dei uma ampliada aqui para a gente poder ler essa informação aqui. O suporte à velocidade PCI Express varia de acordo com os processadores. Achei bem importante essa informação, pessoal. Vou ter que dar uma consultada no manual da placa-mãe. Vamos lá. Então, pessoal, como eu havia falado naquela observação que a gente viu na caixa da placa-mãe, então aqui ó, o item 6 do manual da placa-mãe, que se refere aos slots M.2, vamos ler aqui ó. Os slots M.2 permitem que você instale os dispositivos M.2, como os módulos M.2 SSD. Para os processadores AMD Ryzen de terceira geração, o slot M.2_1 é compatível com o design de MK no modo PCI Express 4.0x4 e no modo SATA-M e dispositivos de armazenamento tipo, aqui são os tamanhos, né, que a gente já viu. Então, o slot M.2_1, ou seja, o slot 1, ele é compatível com os processadores AMD Ryzen de terceira geração. Ou seja, quem vai controlar esse socket aqui é o processador, né? Fica bem legal, bem mais rápido, né? Já o de baixo, ó, para o chipset AMD P550, que é o chipset da placa-mãe, né? O slot M.2_2, ou seja, o slot 2, suporta também o design de MK do modo PCI Express 3.0 X4 e do modo SATA-M e os dispositivos de armazenamento tipo, aí são os tamanhos. Então, neste socket aqui, no M.2_2, quem vai controlar o SSD que tiver instalado aqui vai ser o chipset da placa-mãe. Este aqui de cima vai ser o processador. Nesta placa-mãe eu tenho duas portas M2. Ó. Essa daqui, que é a número 2, vem com dissipador de calor já. Ó. E aqui é a 1, onde eu vou instalar o SSD. Realmente ficou apertadinho aqui, né? Vou tentar mostrar aqui. O dissipador de calor que eu pretendi instalar aqui, não tem espaço para ele. Vou ter que pesquisar um menor. O ideal é medir com uma régua para saber o espaço que eu tenho para instalar o dissipador. Essa plaquinha aqui de Wi-Fi. Ela é Wi-Fi 6, internet 6G, mas no Brasil a gente não tem nem a 5G ainda direito, né? E ela é Bluetooth também. Ah, aqui deu para ver melhor. Ó, bem curtinho o espaço ali. Vou parafusar aqui, ó, o SSD. Primeiro eu vou furar um plástico que tem aqui nessa rosca, com essa ferramenta aqui, ó. Ponte aguda. Aí, furo o plástico, tá protegendo ali. Senão não consigo colocar esse parafusinho aqui. Separador, né? Não pode de forma alguma instalar o SSD sem esse parafuso aqui. Senão ele vai ficar envergado e com o tempo, precocemente, vai danificar. Agora use essa chave aqui para dar um aperto. Não precisa apertar muito. Agora eu encaixo o SSD nessa posição. Você vai conectar aqui, ó, mais ou menos com 30 graus de inclinação. Encaixa ele, pronto, já encaixou. Esse parafuso aqui veio na caixa do SSD.
Não precisa apertar muito. Chegou no final. Endureceu. Pronto. Concluímos a instalação física do SSD. Aqui, pessoal, ó, é onde está o slot 2. É onde está o socket 2. Ou seja, o segundo slot do M.2, ó. Esse aqui é aquele que eu comentei com vocês, que faz contato direto com o chipset da placa-mãe. Tá vendo? Esse aqui é o 2, esse aqui é o 1. Esse aqui é aquele de menor velocidade, é o 3.0. Esse aqui é o PCI Express 4.0. Esse dissipador de calor já vem com o thermal pad, ó. Só tirar esse plástico fininho aqui. Cuidado para não arrancar o thermal pad, só o plástico fino. Está finalizada a instalação física do SSD e agora eu vou explicar as 4 observações importantes que você deve saber. Primeira, faça a atualização da BIOS da placa-mãe antes de iniciar a instalação do SSD. Você pode instalar o SSD e depois o sistema operacional e não ter problema nenhum, mas pode acontecer do SSD não ser reconhecido pela placa-mãe, ou a velocidade máxima dele de leitura e gravação não ser atingida por falta de atualização da BIOS. Segunda observação, instale o software de otimização do SSD, o software de gerenciamento, geralmente fornecido gratuitamente pela fabricante. O manual deste SSD fornece o link para você baixá-lo. Através deste programa, você terá recursos como verificar a temperatura do SSD, o consumo do SSD e utilizar opções que possam te dar aumento de performance. SSD de marca boa possui programa de otimização e através deste você poderá também verificar melhorias individuais que não dependem do sistema operacional. E com ele poderá, dentre outras coisas, atualizar o firmware. Atualize o firmware, que pode ser feito através do software de otimização do SSD, este que eu acabei de comentar, ou pelo site da fabricante. A atualização do firmware dará uma confiabilidade melhor ao SSD e também mais velocidade, mais estabilidade, mais performance e assim a obtenção do desempenho máximo. Daí a importância de se atualizar o firmware. Quarta observação, no Windows 10 em diante, verifique se o Trim está ativado. Ele é muito importante para a performance deste dispositivo, pois ele informa quais blocos de memória podem ser utilizados e quais não podem. Geralmente já está ativado, mas para verificar e ativá-lo é muito fácil. E, finalizando o vídeo, uma dúvida recorrente é sobre desfragmentação de SSD. Observando nas especificações, na parte durabilidade, aqui ó, 600 TB, sobre a desfragmentação do SSD, há muitas dúvidas com relação a este procedimento. Posso desfragmentar o SSD? Sim. Isso acaba com a vida útil do mesmo? Ou seja, vou gastar mais o meu SSD se eu ficar desfragmentando ele? Vamos lá, o que a fabricante desse dispositivo de armazenamento diz? Ela afirma que não há necessidade de desfragmentá-lo, mas ela também não afirma, não diz que não pode, não diz que este procedimento será caso de perda de garantia. Então você pode desfragmentar seu SSD sim. Agora, quando eu devo? Você só irá desfragmentar este SSD caso o seu computador tenha perda de performance e esta perda seja devido à fragmentação dos dados gravados nele. Você não deve simplesmente ficar desfragmentando este SSD uma vez por mês, de 6 em 6 meses, uma vez por ano, ficar usando o desfragmentador sem necessidade. Não vai te dar mais FPS em seus jogos. Você pode ficar usando este SSD durante 1, 2, 5, 8 anos sem desfragmentá-lo. Então, concluindo,
Você pode desfragmentar este SSD sim, conforme já foi dito, quando realmente houver necessidade. E que você desfragmente o mesmo, isso não irá acabar com a vida útil dele. E o SSD irá funcionar por longos anos, até porque a durabilidade de 600 TB é muito grande. Não é à toa que a Crucial dá 5 anos de garantia. Outra informação importante para a gente comentar aqui nas especificações é com relação à interface. Aqui, ó, PCI Express 4. Né? A interface deste SSD é PCI Express 4. Para que você atinja a leitura sequencial de 6.600 MB por segundo e de gravação 5.000 MB por segundo, a sua placa-mãe também vai ter que ter essa tecnologia PCI Express 4 e o seu processador também. Ou seja, a placa-mãe e o processador terão que ter suporte ao PCI Express 4. Esses componentes devem conversar aí na mesma língua para que o SSD atinja o máximo de suas velocidades de leitura e gravação. Se houver dúvidas, perguntem à vontade. Eu já instalei o Windows 10 neste SSD e também instalei alguns aplicativos que irei utilizar agora para verificar qual é o processador deste PC e fazer o teste de velocidade, para mostrar a grande surpresa que vai ser a velocidade máxima atingida pelo SSD M2 de 1TB. Vejam só. Executei aqui o CPU-Z. Esse aplicativo aqui está mostrando para a gente qual é o processador que eu estou usando no computador. É o AMD Ryzen 5 Pro 4650G. Esse é aquele que vem com a placa de vídeo integrada. A placa-mãe é a TUF Game B550M Plus, que é PCI Express 4. Agora vamos aqui executar o Crystal Disk. Ele vai fazer o teste de estresse. Já começou. Já começou o teste. Pronto, terminou o teste. Esse aqui é o resultado final. Por que este SSD M2 não atingiu as suas velocidades máximas de leitura e gravação? Pelo menos aproximadas. Ficou aqui, ó, 3.690 megabytes por segundo de leitura e 3.373 megabytes por segundo de escrita. Bem distante aí da velocidade do SSD, que é de 6.600 megabytes por segundo de leitura e 5.000 megabytes de gravação. Vou mostrar para vocês por que aconteceu isso. Digitamos aqui o modelo do processador. Vai aparecer aqui as opções. Essa primeira aqui, ó. Aqui é o site da fabricante do processador, a AMD, ó. A gente clica aqui em cima, onde aparece aqui o modelo do processador, aquele que nós vimos lá com o aplicativo 5 Pro 4650G. Estamos no site da fabricante, a AMD. Vamos descer aqui na barra de rolagem. Aí temos aqui as especificações gerais do processador. Toda a característica dele, ó. Vamos descendo aqui. Em conectividade, temos a versão do PCI Express deste processador, ó, PCI Express 3.0. Este é o motivo que o SSD não conseguiu atingir a velocidade nem próximo aí de 6.600 megabytes por segundo de leitura e 5.000 megabytes por segundo de gravação, porque o processador é de uma velocidade limitada aqui, ó, inferior. Enquanto a placa-mãe é PCI Express 4.0 e o SSD também, o processador é 3.0. Então, concluindo o vídeo, fica o grande aprendizado aqui de como é importante verificar as especificações gerais do hardware com a fabricante antes de adquiri-lo. Verifique em fontes originais da marca ou do fabricante da peça que você deseja comprar.